em Ubaporanga. Muito bom te ver aqui. Continuando aqui, você já parou para pensar que você pode não estar desfrutando? Vou fazer igual a Alice fez aqui. Você já parou para pensar que você pode não... Ela ficou assim, né? Ó. Agora a coluna deu até uma torcida aqui. Você já parou para pensar? Olha para mim aqui. Que você pode não estar desfrutando todo o plano que Deus tem na sua vida. Você sabe que existe um engano na vida de quase todas as pessoas, de que o que está acontecendo com elas é porque Deus quis. E por causa desse engano, as pessoas não tomam providências, no sentido de entender qual é de fato a vontade de Deus para a sua vida. Elas aceitam uma meia vontade, inclusive às vezes elas chamam prejuízos de vontade de Deus, tipo assim: Deus quis assim, tá bom. Deus quis assim, tá bom. Então eu vou repetir a pergunta. Imagine se você estiver vivendo bem menos, do que a vontade plena, cheia, poderosa de Deus para a sua vida. Eu vou usar uma expressão popular, para indicar o caminho da mensagem aqui. Eu correria atrás da vontade de Deus. Mas não tem que correr atrás, pastor? Não tem, eu estou usando uma expressão popular só para gerar entendimento. Eu correria. Por exemplo, eu me lembro que uma vez, depois que eu saí do Banco do Brasil, um tempo depois, surgiu um dinheiro que era fruto das intervenções do plano Collor. Alguém vai se lembrar disso aqui. Aí, por causa de um problema que aconteceu naquele plano, tinha um dinheiro que alguns tinham direito a ele. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha esse direito, e eu numa pindaíba doida, eu fui lá na Caixa imediatamente. Quem aqui já descobriu alguma vez um dinheiro que você não sabia que tinha direito a ele? Levante sua mão, deixa eu ver. Alguns estão levantando. O que você fez? Você ficou parado? Ou você foi atrás? Quem foi atrás, levanta a mão assim, ó, e faz assim. Quem foi atrás? Meu irmão, aquele dinheiro estava lá e eu não sabia que ele existia. E aquele dinheiro entrou na minha conta, e ele fez bem para mim. Ele foi útil para mim, eu não esperava aquele dinheiro. Simplesmente eu não esperava que aquele dinheiro existisse. Me lembro, depois apareceu um saldo de fundo de garantia, do meu tempo ainda, de banco. Nosso Deus, quando eu descobri que aquilo era possível, nem era muita coisa. Eu dei um jeito de ir para a Caixa Econômica, e a fila da Caixa, quem conhece a fila da Caixa aí? A fila da Caixa, aquela fila ali, misericórdia, santo Deus, ô fila bruta. Eu entrei lá, meu filho, eu parei lá, e enquanto eu não cheguei lá, pegar minha senha lá, eu não sosseguei. Por quê? Porque tinha um dinheiro me esperando lá. Agora, a vontade de Deus é muito melhor do que dinheiro? A vontade de Deus é muito maior do que dinheiro? A vontade de Deus é muito mais do que isso? E muitas vezes nós não fazemos a corrida que temos que fazer para descobrir essa vontade e tomar posse dessa vontade e viver essa vontade plenamente. Viver a vontade plena de Deus. Então a mensagem de hoje, ela está dentro desse enfoque. Tem uma vontade de Deus ainda escondida, porque é Ele que diz que ela está escondida. Ele fala assim, olha, só eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de mal. Jeremias 29. Só eu sei o plano que eu tenho para vocês. Ele falando.
Esse plano, gente, no Salmo 139 ele aparece de novo, quando Deus fala assim: antes que você nascesse, na verdade, antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, todos os seus dias já estavam escritos em um livro. Aí as pessoas pensam bem, olha como é que é o engano de Satanás. As pessoas dizem assim: todos os meus dias já estão escritos, tudo que está acontecendo comigo é a vontade de Deus. Não é, não é, não é. Infelizmente o pecado entrou na humanidade. O pecado, ele distorceu esse plano. Apesar da soberania de Deus, Deus respeitou a decisão de Adão e passou até nós, infelizmente, uma vida que não é a vida que Deus planejou. Claro que quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo entra de verdade na nossa vida, nós nascemos de novo, sim, nós nascemos de novo, e então nós podemos ter acesso de novo a esse plano original, mas agora com um corpo, infelizmente, um corpo perecível. Um corpo que sofre as consequências do pecado, inclusive com dores, com prejuízos, com a inércia natural. A inércia natural é aquela que te obriga a ficar parado, né? Você tem uma tendência de ficar parado em relação ao que fazer, Pablo, está tudo bem, Pablo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Vocês desculpem parar a mensagem, que houve uma movimentação muito intensa dos obreiros aqui, tá, gente? Eu queria saber o que é, mas é coisa que está sob controle ali da parte deles. Muito bem. Nada a ver com o filho de ninguém aqui, nem nada, tá? Uma pessoa do apoio passou mal ali embaixo, mas já está sendo atendida, tá bom? Então, vamos em frente aqui, vamos voltar ao ponto que eu estava. Desculpa, mas não foi possível. Todos correndo aqui dentro, eu tive que perder a atenção mesmo, né? Então, vamos lá. Eu quero aproveitar toda a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou falar de novo para você captar. Eu desejo de todo o meu coração experimentar a vontade de Deus plena, que é boa, perfeita e agradável. Se fosse você, repetir essa frase junto comigo: eu quero experimentar toda a vontade de Deus para a minha vida. Nós estamos falando sobre aprofundamento, nós estamos falando sobre quebrar fortalezas da mente, que atrapalham a gente de compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos falando também sobre ampliação da nossa visão espiritual, ter uma visão ampliada do mundo espiritual, entender mais o mundo espiritual, entender das coisas espirituais. Nós estamos sendo chamados por Deus para uma ampliação da nossa visão, para entendermos melhor qual é o propósito de Deus. Mas acontece que quando eu tomo essa decisão, quando você está sendo confrontado com essa realidade, como eu, como qualquer um de nós aqui, vão se levantar os obstáculos. Obstáculos sempre se levantam quando a gente resolve buscar a Deus. Se você for buscar as coisas dessa vida, as coisas até mesmo malignas, parece que as portas se abrem de uma maneira muito rápida. Eu me lembro que no meu tempo de pastor de jovens, especialmente, aliás, eu quero louvar a Deus pelo lindo trabalho que a Cristiana e o Rominho estão fazendo com os jovens. Sexta-feira ou sábado, ontem me parece, eles estavam num monte, uns 50 ou 60, num monte, orando, buscando a Deus. Esse trabalho está maravilhoso, o trabalho do Conexão aqui. É muito lindo, eu fico lembrando do meu tempo em que eu liderava os jovens. Eu me lembro que os jovens que vinham para a igreja, nas épocas de festa da nossa cidade, os amigos deles, gente, pagavam ingressos caros para eles. Ofereciam para pagar ingresso para as festas, ofereciam para levar de graça nas baladas. Droga era dada aquela primeira rodada, ou a segunda rodada, era de graça.
cocaína. Eu me lembro de um grupo de jovens que nós, até hoje, de certa forma, eu discipulo um pouco, né? Ou evangelizo, ou acompanho e tudo, que a droga, ela era oferecida de maneira gratuita, para que eles fizessem uso dela. E não era pouco dinheiro não, hein? Não era pouco dinheiro não, era bastante dinheiro. Quando é para a festaiada, para a bagunça, para o erro, o povo paga a rodada das coisas, o povo oferece para carregar, oferece para levar, mas fala que vai buscar a Deus para você ver o que acontece. Quando você fala que vai buscar a Deus, começa a tribulação, começa os obstáculos, começam a se levantar aquelas barreiras. E aqui nós estamos falando que Deus deseja revelar para nós os próximos passos. Deus deseja nos dar visão sobre o futuro. Deus deseja dar visão para você na sua vida, em todas as áreas dela. E aí começa a se levantar aqueles obstáculos para impedir que esse avanço aconteça. Gente, é automático, é automático. O caminho largo não é o nosso caminho é estreito, o nosso caminho é apertado. Hoje nós fizemos o seminário Caminho de Deus, nesse final de semana, nós tivemos uma palestra hoje que eu dei, sobre honra aos pais, onde dizia o seguinte: você tem que honrar o seu pai e sua mãe, independente de quem eles foram. Eles podem ter sido os piores pais da terra. Nós tivemos uns testemunhos tão fortes no seminário, de gente que foi rejeitado pelo pai, espancado pelo pai, abandonado pelo pai, rejeitado pelo pai no ventre ainda. Eu falei, e o mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, e não tem ressalva, honra o bonzinho, honra o que é joinha, o que te ajudou, não, é honra o teu pai. O evangelho é um caminho estreito, o evangelho não é um caminho largo. Você conquistar o mundo é fácil, meu irmão. Sai disposto a arranjar um negócio cambalachento aí, você vai ver se não consegue. O cara consegue. Gente, para oferecer mercadoria contrabandeada, mercadoria roubada, é o caminho fácil. É claro que vai dar, no fim você já sabe o que vai dar, mas é um fácil, parece no primeiro momento é fácil. E no reino espiritual é uma luta, é uma peleja. Eu estava pensando nisso hoje, preparando a palavra para você. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós, completa, plena, uma vontade grande, surpreendente, mas ela não acontece de forma automática. Ela não acontece de forma automática. Não acredite na história de que o que você está vivendo hoje, talvez seja, né? Talvez seja, mas não acredite de graça assim. Não, tudo que está acontecendo comigo é o que Deus quis. O quê? É o que Deus quis? Não, nem tudo, nem tudo. Mas como é que eu vou entender isso se eu não busco? Como é que você vai poder sair de um ciclo de vida paralisado numa coisa errada, paralisado num comportamento errado, num temperamento que entristece todo mundo? Se você não tiver uma atitude de romper com a tendência de ficar estagnado, com a tendência de ter preguiça. Então, eu levantei aqui 3 obstáculos rápidos sobre essa questão de impedimentos que se levantam para você não entender a vontade de Deus. O primeiro deles é a incredulidade. A incredulidade, eu acho que ela nem cabe muito aqui nesse ambiente. Talvez um ou outro aqui, não sei, esteja aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, não sei. Mas não tem demonstrado tanta incredulidade assim, é tanto que veio para um culto. Mas a incredulidade é o primeiro grande problema que a humanidade enfrenta. E nós vamos ler Efésios, no capítulo de número 2, Efésios 2, Miguel. Nós vamos ler na NAA. Efésios 2, de 1 em diante, diz assim, olha, o texto sagrado diz assim: Ele deu vida quando vocês estavam mortos. Deixa eu fazer um negócio para mim aqui, para melhorar melhorar a visibilidade aqui. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha isso. E continuando, nos quais
Vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E continua, ó. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, olha isso, filhos da ira, como também os demais. Continuando. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, olha o estado que nós estávamos, mortos em nossas transgressões, incredulidade total, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui eu vou ser bem breve, porque essa parte aqui não é a parte que me interessa muito neste momento. Essa parte aqui é a seguinte: a pessoa ainda não conheceu Jesus, ainda não entregou sua vida a Jesus, não nasceu de novo, ela não conhece nem a vida, ela não recebeu nem a vida ainda, ela está morta. Eu sinto muito falar isso, talvez você tenha familiares que estão assim hoje, eles ainda estão na incredulidade, eles não acreditam nem que o homem possa ser salvo, não acreditam que possam ser salvos, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eu entendo que esse é o maior obstáculo que nós temos para experimentar a vontade plena, boa, perfeita e agradável de Deus, a incredulidade. Ou seja, eu não quero nem saber de Deus, eu não estou nem aí para Deus, eu não quero esse negócio de Deus. Ora, gente, o mundo está cheio disso nesse momento. As pessoas rejeitando. Eu me lembro que tem alguém que publicou aí no Instagram uma espécie de enquete que vai sendo feita na rua, e o camarada fala assim: você prefere não sei quantos mil ou milhões, ou 5 minutos com Jesus, alguma coisa assim, não é? As pessoas vão dizendo o quê? Não, não, Jesus 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 não. O mundo vai dizendo isso o tempo todo, gente. Jesus não, Jesus não. Então esse nível de incredulidade, deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas que estão nesse patamar, elas estão longe da vontade de Deus, elas não estão vivendo o que Deus planejou, não é o que Deus planejou. Elas estão vivendo inclusive porque Deus é misericordioso, e também nós estamos vivendo por causa da misericórdia, mas elas só estão vivendo por causa da misericórdia, que é a causa de nós não sermos destruídos. Então essa incredulidade, eu não sei, quem sabe tem alguém aqui nesse auditório que pode estar assim nessa condição, uma condição de incredulidade, de rebelião contra Deus. Quem sabe hoje é a primeira vez que você tomou uma decisão de, quer saber, eu vou lá numa igreja, acho que eu vou lá naquela tal de Águas Vivas, e a pessoa vem, porque ela de alguma forma está ouvindo algum chamado, alguma voz, que a gente sabe que é a voz do Espírito Santo, mas ela ainda está cheia de incredulidade. Talvez aqui nesse auditório tenha alguém que esteja cheio de incredulidade, cheio de desconfiança. Até mesmo aqui dentro desse auditório, isso pode estar acontecendo, pela internet. Talvez pode ter alguém me assistindo agora, neste exato momento, que está nesse nível de incredulidade, de não entender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Agora, eu vou falar de 2 pontos a mais aqui, esses agora talvez afetem mais as pessoas que estão aqui nesse auditório. Eu conheço a maioria delas que estão aqui, né, são ovelhas do nosso rebanho, sei que elas estão procurando comunhão com Deus, sei que elas estão procurando seguir a Deus, já passaram pelo batismo, passaram por até seminários nossos aqui, são pessoas que estão buscando. O primeiro impedimento é a incredulidade. Agora, o segundo impedimento para você entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é você estar na fé. Atenção, e agora aqui pega mais gente, hein? O que eu vou falar agora começa a pegar um número maior de pessoas aqui. É você estar na fé, você foi batizado, você está até mesmo na reunião dos pequenos grupos, você está na igreja, você faz os seminários, você mantém conexão com a igreja do Senhor. Quando te perguntam lá fora assim, de onde você é? Eu sou lá daquela igreja, lá da Dário Grossi, lá, a Águas Vivas. Então,
o que acontece? Qual é o impedimento? O impedimento é o fato de nós termos em nossa vida pecados não confessados e tratados. Para isso eu quero ler os textos bíblicos. Isaías capítulo 59 é o primeiro deles. Este aqui é um texto muito esclarecedor. Olha o que fala esse texto. Então olha só, agora eu estou falando para um grupo que pode sim estar aqui dentro desse auditório, em geral está. Tem direito à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas não está conseguindo desfrutar dela completamente, plenamente. Este grupo está enquadrado em algumas coisas que nós vamos ler agora. Diz assim, olha, eis que a mão do Senhor, Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Agora é o ponto crucial, versículo 2. Mas, olha a condição, olha o condicionante. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Separação, gente. Ele está falando para o povo de Deus. Isaías está falando para o povo de Deus. O povo que é conhecido como povo de Deus. E eu estou falando aqui nessa noite para o povo que é chamado povo de Deus. No meio de muita gente também, que também é povo de Deus. Nós não somos o único povo de Deus. Existe um povo de Deus nessa cidade. E aqui nesse auditório está cheio de povo de Deus. E aqui o Senhor está falando assim, os pecados separam vocês de Deus. E os pecados que vocês cometem, o levam a Deus a esconder o seu rosto de vocês. Aquela bênção que é dada no final do culto, assim, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, ela pode ser impedida se você contempla pecado na sua vida, se você guarda pecado na sua vida, se você é crente, mas está na prática de algum pecado. Ué, pastor, o que é isso? Tem jeito de não estar em prática de pecado? É claro que tem, ué. A palavra de Deus diz na carta de João, na primeira carta, o seguinte, aquele que está em Deus, não vive pecando, e fala uma coisa mais grave ainda, os que vivem em pecado, misericórdia, são filhos do diabo. Ora, como é que os filhos de Deus vão contemplar pecado, gente? Ah, não, Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe da minha limitação. Para com isso, meu irmão. Para com isso, nós precisamos tomar posse da santidade que Deus nos deu. Nós precisamos vencer os pecados que travam a nossa vida, sejam eles quais forem. Especialmente, e eu sei que a maioria aqui, ou quase todos, os pecados na área da sexualidade, os pecados na área da convivência, inimizades, nós precisamos vencer esses pecados. Como que um crente pode ser inimigo de alguém? Como que um crente pode ser inimigo de alguém, gente? Um crente não pode alimentar inimizade. Pastor, a outra parte me odeia. Enquanto estiver em você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você, tenha paz com os homens. Você já pediu perdão? Mas ele me ofendeu, pede perdão, rapaz. Abra mão do seu direito. Nós crentes não podemos contemplar pecado em nossa vida. Isso impede que Deus realize a vontade. Olha aqui, Ele esconde o rosto de nós. Gente, para não ouvir os seus pedidos. Queridos, quando nós contemplamos pecado em nossa vida, contumaz, pecado agarrado em nós, práticas pecaminosas, constantes, você está escutando a palavra o tempo todo, você está escutando os mandamentos o tempo todo, para com esse negócio de ficar pecando nas mesmas coisas, para com isso, gente, nós temos que parar com isso, nós não podemos continuar com a mesma prática pecaminosa o tempo todo não, e achar que nós estamos vivendo a vontade de Deus, não é verdade, gente, não é verdade. Para viver a vontade plena de Deus,
Santidade tem que fazer parte da nossa vida. Eu quero ler mais um texto, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, versículo de número 13. Olha o que diz aí, gente. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Eu posso mudar isso aqui assim, ó. Quem encobre as suas transgressões, ou seja, guarda pecado, pecado oculto, guarda pecado aí dentro do coração. Quem está guardando pecado, não vai entender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para si. Não vai. Não vai. Vai viver meia boca. E está correndo um risco sério. Porque o pecado separa a gente de Deus. Então nós podemos ter crentes que não serão salvos. Gente, a Bíblia fala sobre isso. Não vos conheço. O Senhor falando, eu não conheço vocês. É muito séria essa confrontação que nós estamos fazendo aqui. Porque para viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, nós precisamos vencer o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que existe sim dentro de nós. Ele existe dentro de nós, gente. Ninguém está negando a existência dele aqui. A velha natureza existe aqui dentro de mim e de você. Mas ela morreu e agora o Espírito Santo é que domina a minha vida. Os que são dominados pelo Espírito vão cogitar das coisas do Espírito, gente. Até quando teremos o famoso crente carnal? O que é isso? Esse crente, ele corre um risco muito grande. Muito grande. Em João 8,34, Miguel. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 34. A palavra do Senhor fala assim, ó. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Gente, é o Senhor que está falando, que a prática do pecado nos torna escravos dele. Eu te pergunto, como é que escravos do pecado vão entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, gente? Não vão. Fica vivendo uma vida de sofrimento que não é a vontade de Deus. Eu tenho uma palavra para te dar em nome de Jesus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando o sofrimento vem de Deus, e a Bíblia fala que existe um sofrimento que vem de Deus, ele é bênção na nossa vida. Ontem, no funeral da mãe do Tiago, estava um misto de sofrimento e de júbilo, uma coisa linda de se viver. Né, Milene? A Milene estava lá. Milene, é ou não é o que eu estou falando, Milene? A Milene estava lá participando também. Um misto é um sofrimento, a mãe foi embora, uma mulher que era muito dedicada à família, temente a Deus, honrosa, uma mulher digna de honra nessa cidade. Foi embora aquela pessoa, 78 anos, e foi embora em meio de muito sofrimento. Ficou 30 e tantos dias numa UTI. Até vou fazer um parêntese aqui. A experiência dela. Foi para Belo Horizonte, num primeiro momento, internada em um hospital que não tinha suporte para atender o caso dela. E não achava vaga em Belo Horizonte. E eles começaram a orar, e a igreja aqui começou a orar também. Moral da história, eu vou resumir a conversa. Os enfermeiros do segundo hospital, que ela conseguiu transferir para esse segundo hospital, perguntaram para a família assim, olha, vocês são amigos de um médico muito influente aqui nesse hospital. Porque ele entra aqui e ele dá as ordens para nós, mandou fazer uma UTI separada para ela. Vocês podiam dar o nome desse médico? Aí a Cristiane falou assim, mas que médico você está falando? Nós não conversamos com médico nenhum, não. Aí você vê a morte de uma mulher ser motivo de louvor. É disso que eu estou falando, gente. Não há promessa de Jesus de que nós não vamos ter um sofrimento. Mas a promessa de Jesus é que até o sofrimento se transforme em motivo de louvor a Deus. É uma perspectiva muito especial, você tem que ter uma visão muito ampliada para você entender o sofrimento dessa maneira. Porque o ser humano, ele tem no sofrimento um castigo. E o sofrimento não é castigo, gente. O sofrimento é ferramenta de Deus na nossa vida.
Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Deixa Deus ampliar a sua visão. Muita coisa está te fazendo sofrer e hoje pode não ser a vontade dele, tá? Consequência de pecado, consequência dos erros, consequência de falta de direção, não teve direção, agiu sem direção, agiu sem instrução. E agora está aí achando que é a vontade de Deus. Não. Pessoas que creram em Deus, mas persistem em pecados, não conseguem avançar. Não conseguem avançar. Pessoas que disseram que creram em Deus e não permitem uma limpeza na sua vida, não avançam, não experimentam a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E Ele tem muita coisa preparada para nós. Muita coisa. Tem planos de paz, tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Os planos de um pai amoroso para seus filhos, inclusive na hora do sofrimento, te fazer experimentar o prazer do sofrimento. Não é masoquismo não, tá? É o prazer do sofrimento, de você ver o sofrimento gerando em você maturidade, gerando em você esperança, gerando em você quebrantamento. O Tiago pegou a palavra lá, há uns dias atrás eu tinha chamado ele aqui no altar, ele estava muito cabisbaixo, falei: Tiago, meu irmão, olha para esse tempo da sua mãe como um tempo de vitória. E eu e Simone oramos com eles aqui no final de um culto, eram as 9h30, depois do culto, ministramos ao coração deles, e o Tiago foi para Belo Horizonte com uma outra perspectiva. Aí ele pegou a palavra lá ontem de manhã e falou assim: nós estamos muito tristes. Ele não conseguiu nem falar, mas ao mesmo tempo ele falou do outro sentimento que estava dentro deles, em relação à partida daquela mulher, como que Deus cuidou de tudo, o zelo do Senhor, e a igreja foi movida para a adoração ao Senhor, enquanto ele testemunhava. Isso sim é um sofrimento segundo Deus. É um sofrimento segundo Deus. Não é para levar você para depressão, não. É para levar para você para mais intimidade. O terceiro ponto, para entrar aqui então na última parte da palavra, também afeta, eu diria, todo mundo aqui, começar de mim. Então o primeiro ponto afeta os incrédulos. Talvez seja alguém da sua família, não vai conhecer a vontade de Deus, a não ser que seja evangelizado, que aceite a Jesus. A incredulidade. O segundo ponto é declarar que crê. A maioria aqui, ou quase todos, declara que crê, mas fica em pecado. Crê, mas mantém pecado. Continua na prática pecaminosa. Não abandona o pecado. O pecado tem que ser abandonado. O pecado tem que ser abandonado. Se as suas conversas são imorais, você precisa mudar a sua maneira de falar. Se você participa de rodas imorais, saia dessas rodas. Se você é uma pessoa omissa, posicione-se. Se vivia numa imoralidade, preso à pornografia, adulterando o tempo inteiro com a mente, peça a libertação ao Espírito Santo, saia desse ciclo vicioso. Infiel no dinheiro, na gestão do dinheiro, na gestão dos recursos, infiel em tudo, infiel, infidelidade generalizada. Mude isso, posicione-se, mas não fique sem viver nessa vida a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu não quero terminar meus dias sem ter vivido a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Toda ela,
toda ela, tudo que está preparado para mim. E aí vem o terceiro ponto, qual é? A falta de uma busca. A falta de busca. De uma busca, mas não é uma busca qualquer. É uma busca intensa, constante e bem definida. Preste atenção nisso. É uma busca intensa. É intensidade, é paixão nessa busca. Paixão pelo Senhor. Paixão pela vontade de Deus. Paixão por Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas. Tornar-se uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Uma pessoa dedicada integralmente a Ele. Uma busca intensa, constante, bem definida. Como é que eu busco? Uma definição de como é que é a minha busca. Como que é a minha busca? A maioria dos cristãos tem uma busca aleatória. Aleatória. Não tem disciplina na sua busca. Tem que ficar sendo mandado. E não deveria ser assim. Nós precisamos disciplinar a nossa busca. E eu quero ler alguns textos das Escrituras também, em Jeremias, no capítulo de número 29, esse capítulo é muito precioso, né, para isso que nós estamos falando, Jeremias capítulo 29, versículo 11, e vou ler 2 ou 3 versículos, olha aqui, olha o que o Senhor fala, comigo e com você. Quem está recebendo essa palavra? Então eu vou repetir o centro da palavra. Deus tem planos preparados para a sua vida. São planos de paz, tá? Está aqui, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Olha Deus falando com você aqui nessa noite. Ouça a voz de Deus falando com você. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor falava com Israel e agora essa palavra é para nós. Ele está falando, eu tenho planos para a vida de vocês. São planos de paz e não de mal. Gente, é de paz e não de mal. E o texto continua. Então, vocês me invocarão. Ó, aí vem um outro passo. E se aproximarão de mim. Outro passo. Ó, invocação, aproximação de Deus. Em oração. E eu os ouvirei. Olha que coisa bem explicada que a palavra de Deus tem aqui. Eu me aproximo, eu invoco, eu me aproximo em oração e Deus então ouve. Aí o versículo da frente. Vocês me buscarão e me acharão. Olha a condição. Quando me buscarem, lá em cima na galeria, quando buscarem, de todo o coração. Então não é uma busca qualquer, não é uma busca parcial, não é uma busca aleatória, uma busca quando der, não é uma busca sem marcar horas com Deus, não é uma busca que eu posso fazer sem foco, sem definição, não é uma busca aleatória, repito o que já disse. Em Tiago 1, em Tiago capítulo 1, a palavra do Senhor fala assim, ó, veja bem, e versículo 5, vai lá comigo, Miguel. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é o que vem do alto, sabedoria é conhecer os propósitos de Deus, sabedoria é conhecer a vontade de Deus. Se alguém precisa conhecer a vontade de Deus, se alguém precisa conhecer os planos de Deus, peça a Deus, que a todos dá, olha a promessa, a todos dá, com generosidade. Ele dá, mas ele não dá qualquer coisa não, ele dá com generosidade, ele dá muito, muito, e sem reprovar. Olha bem, Deus aceita a quem está buscando, e ela lhe será concedida, a sabedoria. E o próximo versículo, agora tem um problema, olha aí, vê se não é isso que eu estou pregando. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem se aproxima dele, como o texto manda se aproximar, precisa crer que ele existe, e que ele vai galardoar aqueles que estão buscando.
Tem que ser uma busca definida, pessoal. Tem que ser uma busca proposital, uma busca intencional. Eu preciso demonstrar a minha intenção de buscar, de verdade. Não pode ser uma vida aleatória. Eu estava pregando numa igreja ontem à noite, ali em Abre Campo. E dentro desse contexto, que é o que Deus tem nos usado para fazer, e eu fiz uma enquete lá no auditório com umas 80 pessoas, eu acho. Perguntei assim, quantos de vocês, atenção, olha aqui, perguntei para eles lá assim, ó, com toda a liberdade, o ambiente permitia isso, tá, gente? Quantos de vocês aqui, essa semana, no meio dessas 80 pessoas aqui, quantos de vocês, espontaneamente, sem mandar, sem ninguém mandar, decidiram fazer um jejum? Aí eu falei assim, eu vou arbitrar um número aqui, dessas 80 aqui, nem 10 fizeram isso. Levante a mão com toda a liberdade, quem essa semana jejuou, não para mudar Deus, mas para mudar a sua própria vida. Quem fez um jejum espontâneo aí sem ninguém mandar? Foram 8 pessoas, né? 6 pessoas, no meio de 80. E se eu fizesse essa enquete aqui agora? Quantos aqui fizeram um jejum espontâneo essa semana, sem que o pastor tivesse mandado? Como eu vou sugerir hoje. Espontâneo. Eu quero, Senhor, eu estou em jejum. Não é jejum intermitente esse trem que o pessoal está fazendo aí, não. Isso aí é dieta. Está todo mundo fazendo esses trem de intermitente aí. Todo mundo que eu falo, um monte de gente. Não é isso não. Não mistura as coisas não. Jejum é você falar assim, eu vou me abster de determinada alimentação no dia de hoje, porque eu quero que meu Deus receba essa oferta como uma oferta suave a Ele, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não é para convencer Deus de nada, não é para mudar Deus. Meu jejum não vai mudar Deus. O meu jejum é para mostrar para mim mesmo que a carne não manda em mim, que eu estou sujeito a Cristo. Se Ele falou que tinha que jejuar, eu vou jejuar. Certas castas só saem com jejum e oração, então eu vou jejuar e vou orar, porque eu quero que toda casta saia da minha família. Tem que ficar mandando. Sua família está morrendo, rapaz. Sua família está perdendo a alma. Você não vai propor um jejum essa semana, não? Será possível? Tem que mandar fazer? Então eu vou mandar. Amém. Toda semana tem uma proposta aqui, vão fazer. Mas deixa eu te falar, até quando vai ter que ser assim? Por que não toma iniciativa? Eu vou buscar o meu Deus, eu quero a vontade dEle para a minha família, eu quero a vontade dEle para a minha vida. Três problemas: incredulidade, o crente que mantém pecado na vida dele, não prospera, não avança, a palavra diz que não avança, e o crente que não busca, só busca os seus próprios interesses. Amanhã todo mundo parte para trabalhar, e parte para as planilhas, e parte para os controles, e vai fazer retorno para cliente, e vai entrar no WhatsApp e responder, mas cadê a planilha de Deus? Cadê a planilha com Deus? Ah, Deus está na minha vida. Para com isso, rapaz. O mandamento é específico, tem que ter especificidade, tem que ter disciplina. É de todo o coração. O que é de todo o coração? O texto que nós lemos: entregar total e sem reserva, sinceridade, desejo genuíno, esforço e perseverança. Eu estava estudando hoje o que diz Mateus 11. Vai lá, Miguelzinho, Mateus 11. Senti falta do seu pai e de sua mãe. Depois você me fala onde é a questão. Mateus 11. Mateus 11, 12. Isso é o DDA, tá, gente? Serve para alguma coisa. Praticamente sei todo mundo que não veio aqui hoje. Aí durante a semana a gente dá umas mensaginhas, né? Para ajudar. Desde os dias de João, Mateus 11, 12, está aí. O Miguel está fazendo um trabalho tão bonito hoje. Parabéns, Miguel. Bacana. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Olha só. E os que usam de força apoderam dele. Então vamos lá. Porque todos os profetas, pode ser aqui mesmo, só aqui, o 12. O reino de Deus, atenção, o reino de Deus é tomado por esforço. Então vamos lá, vamos entender isso. Para ser salvo,
você não faz esforço nenhum, porque a salvação é de graça. Não, 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 não. Jesus foi lá, pagou o preço, resolveu o problema da culpa, perdoou os nossos pecados, lavou a gente com sangue poderoso. Você tem que tomar posse do sacrifício de Cristo e ponto final. Ninguém vai alcançar a salvação por esforço não, hein? Ninguém alcança a salvação por esforço próprio. Eu perguntei domingo passado aqui, se você dependesse da sua vida de oração, você estaria salvo essa semana? Alguns ficaram balançando a cabeça assim, não, ainda bem que não depende. Mas para conhecer o reino de Deus depende de esforço. Sem disciplina, sem dedicação, sem empenho, você não conhecerá o reino de Deus na amplitude que é permitido conhecer. É claro que não conheceremos tudo nessa vida, somente quando formos para o céu. Nesse momento, por exemplo, a dona Magda, ó, foi lá conhecer o que ela pregou a vida inteira. Mas atenção, desde João Batista, Jesus falando, desde João, o reino é tomado por esforço. Não existe uma forma de ter, atenção, visão ampliada, não existe uma forma de ter. Não existe uma forma de ter visão ampliada sem uma busca determinada, uma busca firme, sem uma busca comprometida, sem esforço, sem ajoelhar, sem entrar no quarto e fechar a porta, sem congregar, sem estar nas reuniões da igreja. Não é para fazer número não, é para receber a vida do corpo. Não existe possibilidade. Ninguém desfruta a vontade boa, perfeita e agradável de Deus acomodado. Não desfruta. Não desfruta. As coisas que estão preparadas para você no espiritual devem ser tomadas por esforço. E não é um esforço físico. Não tem que retalhar o corpo, não tem que fazer sacrifício humano, nada disso. É um esforço espiritual, é o esforço da oração, é o esforço de acrescentar o jejum a isso, é o esforço de manter uma vida de santidade, um esforço que tem que ser feito, não vem de bandeja, não vem de bandeja. Mas a visão ampliada, eu quero convidar o louvor para vir à frente, ela possibilita o acesso às promessas de Deus. Nós vamos cantar Emaús, porque quando eles louvavam com essa canção aqui, tem uma parte daquela canção que fala, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Então olhe para mim aqui, e não se deixe impressionar com a movimentação deles. Você sabe o que significa partir o pão? Jesus pegou o pão, partiu e disse, atenção, isto é o meu corpo, que será partido por vós. Sabe o que é isso? Sacrifício de si mesmo. Sacrifício de si mesmo. Quem não negar-se a si mesmo, quem não renunciar a si mesmo, não entra na visão do reino de Deus, fica na superfície, fica frequentando igreja sem desfrutar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É simples assim, é frequentador de igreja, mas não desfruta da visão do reino de Deus, a visão espiritual. O que Deus está fazendo na terra? Como é que Deus está fazendo? Como é que Ele pensa? Como é que Ele age? Como é que Ele se move? O que Ele quer que eu faça? Como que Ele quer que eu me posicione? Aí fica aqui dentro da igreja muitas vezes, agarrado, não envolve com nada, não avança, nunca é usado por Deus lá fora, no meio do trabalho. Os colegas não sabem que é crente, porque não há, a família não respeita como crente, a família não respeita, sua família te respeita como crente, sua família te respeita como crente, você tem um respeito da sua família? Quando eles olham, eles dizem assim, que pessoa cheia do Espírito Santo, pode até não concordar com o que você crê, porque muitas vezes não concorda mesmo,
mas tem que te respeitar. Respeitar a sua fé, porque você é intenso na sua fé, você é intenso na sua vida espiritual, você tem intensidade na sua vida espiritual. O Senhor quer nos levar a esses patamares. O Senhor quer nos levar a essas dimensões. Deixa eu te falar, vamos para um outro estágio, gente. Quem diz amém para isso? Ô povo de Deus, atenção. Vamos para um outro estágio. Quem diz amém? Vamos para um outro estágio, pessoal. Meu Deus do céu. Fique de pé no seu lugar. Meu Deus. Aleluia. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Os olhos de Deus estão sobre esse lugar agora. Aquele olhão que Ele tem está em cima de nós aqui, ó, olhando a nossa resposta. Quem é esse? Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Que maravilha, ó. Ensinar em amor. Ele está fazendo isso nessa noite. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Ele entrou. Ele nos observa. Sabe que o esperamos e a partir. Olha só. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, e ao som da tua voz, os nossos corações. Vamos erguer as nossas mãos e vamos adorar o Senhor com toda a nossa intensidade. Ele vai se revelar a nós. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Olha só. Coloca sua mão aqui assim, ó. É aqui, ó. Observa, É aqui, meu irmão. sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Atenção, hein? Atenção. Prepara um louvor aí para o final, tá, Reide? Reide, né? Atenção, olha pra cá. Eu vou te mostrar a última visão que Deus vai te dar. Oi, Castor, que é isso? Vou te mostrar. Abre aí, Miguelzinho. Apocalipse 21, 1. Para quem perseverar aqui, ó para quem perseverar. Aí, ó, os que aceitarem a exortação dessa noite, o ensino dessa noite, o impulso dessa noite, dessa palavra. Aqui, ó, tá aqui, ó. É isso aí que você vai ver, ó. Quem vai ver aí? Certeza? Se depender de mim, eu vou ver isso. Porque a parte de Deus está feita. A parte de Deus está feita. E para ver isso aqui, atenção, hein? Para ver isso aqui, só por esforço. Santidade, não para o pecado. Disciplina espiritual, sim para a oração, para o jejum, congregar, estar na comunhão do povo de Deus, fidelidade, perseverança. Vamos ler. Eu vou ler. Ouça. Põe a mão assim na altura do coração. É com o coração que você recebe essa visão, não é com os olhos não. Vi novo céu e nova terra. Pensou? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Ano que vem eu vou lá em Jerusalém. Quem vai comigo aí, diga amém. Não é essa cidade, é a santa. Mas a Jerusalém de lá é bem bonita, tá? Que lá é muito bonito. Nossa Deus. Vamos lá. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E o versículo 3 diz assim, ó: então ouvi, uma forte voz, ou voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O que é isso, rapaz? Você vai vê-lo face a face. Atitude agora, atitude já. Por fim, enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E mais e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Dê um aplauso de louvor ao Senhor. O que é que vai ser aí? A gente terminar. Que pena que tem que acabar, né? Esse culto. Glória a Deus. Cadê o povo de Deus? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Estamos de pé. Quem vai buscar mais essa semana aí? Perseguidos, mas não abandonados. Batidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos, não caminhamos pelo que vem.
pessoal. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos com as palmas em cima. E os famosos da perseguição. Agora você pensa bem, aqui nessa terra, com dor de coluna, eu comecei a pular e falei: onde é que você está com a cabeça, rapaz? Fica quieto aí. Não posso, não estou podendo. Beliscou aqui na hora. Com as coisas da vida, com gente matando o outro ao vivo, por causa do que crê. Mesmo com tudo isso, o Senhor quer trazer o céu para dentro de nós. Você vai ter que esperar ir para o céu para conhecer o céu. Por quê? Aquele que crê em mim, disse Jesus, no seu interior fluirão o quê? Rios de quê? Esse rio aparece lá no Apocalipse. É o rio que sai do trono de Deus. Quer dizer, o céu está dentro de nós. O céu está dentro de nós. Não tem a ver conosco, tá? Não procura o céu dentro de você não, você não vai achar não. O Espírito de Deus em nós traz o céu para dentro de nós. Agora, se nós aqui com toda fraqueza estamos sentindo uma alegria como essa, já imaginou o dia que você chegar diante do Senhor? Você tem ideia do que pode ser isso? Não tem, ninguém tem aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que eu amo. Eu não vou perder de jeito nenhum. Quem mais? Permaneça com a sua mão levantada. Que essa semana seja uma semana de muita fome e sede na sua vida. Você já vai sair daqui decidido pelo jejum, pela oração, pela comunhão, estar na célula, estar em comunhão com os irmãos, mandar mensagem, comunicar com os líderes. Você vai fazer gabinete, fazer o que for preciso. Você vai buscar, você vai fazer o que for preciso, que você vai se empenhar, porque você quer experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Fazer a sua parte. Eu profetizo isso na sua vida, uma semana cheia de fome e sede de Deus. Talvez a semana como que você vai orar mais na sua vida. Não porque tem um problema, mas porque você tem um Deus para invocar, um Deus para buscar, um Deus para você se ajoelhar, um Deus para você ir estar na presença dEle. E que esse Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do rosto dEle e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto dEle e te dê a paz. Essa é a bênção que eu libero sobre a sua vida. Vão com Deus e que a paz do Senhor esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor.